Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos nos encaminhando, aí para o final do nosso curso. Então, vamos agora com mais uma aula do nosso curso de auxiliar de análises clínicas. Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre a soroteca. Então, o que seria a soroteca, A soroteca é o local onde vai ser armazenadas as amostras ao fim da realização de alguns exames. Então, quando finaliza alguns exames, tá? Nem todos os exames devem ser armazenados amostras por muito tempo. Então, essas amostras de alguns exames, elas vão ser armazenadas por um determinado tempo. Isso tudo vai depender de qual exame e qual amostra está se falando. Mas então vai ser armazenado por dias, semanas ou até meses. Esse armazenamento, então, ele vai ser útil para a conferência de resultados ou então para a realização de alguns estudos. Então, por exemplo, quando se tem algum resultado onde talvez seja questionado tanto pelo médico ou então mesmo pelo próprio paciente, ou até mesmo o analista do laboratório fique com dúvida nos resultados e queira fazer uma reanálise, vai ter a amostra para poder realizar uma segunda análise e não precisa solicitar uma recoleta, Dessa forma, então, vai evitar que seja solicitada uma recoleta. Evitando uma recoleta, vai reduzir os custos, de uma recoleta e até mesmo vai manter a credibilidade, porque não é legal, quando o laboratório precisa pedir uma recoleta para o paciente, porque isso às vezes pode indicar um erro do próprio laboratório, Então, isso também é legal para manter a credibilidade do paciente. E também essas amostras elas podem ser utilizadas em estudos que o laboratório possa vir a realizar. Bom, o armazenamento, então, ele pode ser variado, Existem diversas formas de ser avaliado, mas o armazenamento ele deve ser muito organizado, para que se tenha sempre em mãos a localização, a posição exata de onde a amostra vai estar localizada. Então, isso pode ser feita via sistemas, ou então, quando não se tem a possibilidade de fazer por algum sistema, nem que seja feito realizado manualmente, deve-se ter exatamente onde está cada amostra. Porque assim, quando eu precisar de alguma coisa, eu não vou precisar ficar muito tempo nesse local de armazenamento. Que, por exemplo, se eu for armazenar minhas amostras num freezer a menos 80 graus, imaginem, menos 80 graus é uma temperatura muito baixa. Qualquer minuto que eu fique com a porta do freezer aberto, pode estar elevando essa temperatura e colocando em risco as minhas demais amostras. Então, por isso que eu devo sempre saber onde está a minha amostra para eu só abrir o freezer, nesse caso, abrir o freezer e pegar exatamente a amostra e já fechar em seguida. Isso vai evitar com que eu fique procurando a minha amostra e até mesmo perdendo tempo. Todas as amostras também, para ser armazenadas, elas devem conter a etiqueta de identificação de amostra, para que não seja perdido ou extraviado e depois não conseguir encontrar a amostra que seria necessário. Bom, então existem alguns locais diferentes que possam ser armazenadas amostras, tudo vai depender do laboratório, e também da amostra e a frequência com que essa amostra vai ser recuperada novamente. Então, pode ser utilizado nitrogênio. Nitrogênio, então, um congelamento rápido. Pode ser utilizado freezer a menos 80 graus, menos 40 graus, menos 20 graus. Algumas amostras elas podem ser mantidas até 4 graus. Então, pode ser também em refrigeradores comuns de menos 20 graus. Ou até mesmo, algumas situações pode ser armazenado simplesmente num armário, dentro do laboratório, apenas livre de luz. Esse é o exemplo, das lâminas hematológicas, lâminas de parasito. Elas não precisam ser armazenadas a temperatura baixas. Simplesmente em locais fechados, onde não vão estar sujeitos a poeiras e nem sujeitos à luz, Então, para as lâminas, geralmente se tem essas caixinhas, onde elas já são bem fechadinhas e específicas para guardar lâmina. Das amostras que podem ser armazenadas, pode ser armazenados os mais diversos tipos de amostras. Mas, geralmente, é armazenado soro,
E lâminas prontas. Sangue total ou então sangue com algum outro anticoagulante podem ser armazenados também, só que dificilmente consegue ser guardado essas amostras por muito tempo sem nenhuma alteração. Porque, né, se tem ali ainda, lembrando, né, das primeiras aulas, os fatores de coagulação, o qual pode gerar coagulação na amostra, dependendo da temperatura que fica. Então, é um pouquinho mais difícil de ser guardado, bem como também amostras de urina, amostras de fezes, também tem uma dificuldade um pouco maior de ser armazenado. Mas nada impede que essas amostras também, né, dependendo da necessidade, sejam armazenadas. Tá? Bom, então sobre a soroteca era isso. Então, praticamente todos os laboratórios eles têm uma soroteca. Existem laboratórios onde tem sorotecas gigantescas, onde precisa de um sistema de gestão, né, de pessoas trabalhando só para organizar a soroteca, né, para como armazenar, como etiquetar as amostras de soroteca, como organizar, enfim. Mas também vai existir laboratórios onde a soroteca é uma geladeira que está lá no canto do laboratório e isso não tem problema nenhum, desde que seja organizado, né, e que seja eficiente, né, esse armazenamento. Então, pessoal, era isso. Tchau, tá? E até a próxima aula.